Se a presença de Deus não existisse em minha vida, se por alguma razão, se por algum motivo eu ficasse impedido ou ficasse proibido de obter e de ter e até de sentir a presença de Deus na minha vida, eu tenho certeza que se você fazer uma reflexão da sua vida e pensar no passado, pensar lá antes, quando você que hoje conhece, mas que lá não conhecia, que não sabia nada de Deus e que não sente o que hoje pode sentir por graça e misericórdia de Deus, como era a sua vida, como se sentia você, como caminhava você, como vivia você. Você consegue lembrar como era? Você consegue ter aquela memória e aquela lembrança das coisas que você fazia, das coisas que você pensava, das coisas que você vivia, e até você pensa e lembra de tudo aquilo com muita tristeza e com muita vergonha, porque hoje você reconhece que andava perdido. Hoje você reconhece que andava sem a luz que hoje você tem por graça de Deus. Mas ainda, irmãos, é bom pensar e é bom analisar e é bom até nos recordar daquilo que aconteceu, para que no tempo presente, para que no agora, no hoje, possamos ter um coração agradecidos com o Senhor por poder lembrar do milagre que Ele fez em nossa vida, por poder lembrar do quão bom e do quão maravilhoso foi o Senhor. Mas ainda eu pensava, que seria de nós, que seria do ser humano se a presença de Deus não existisse, se não houvesse a presença de Deus? Você vai lembrar que a Bíblia fala lá no Gênesis que Deus havia os céus e a terra feitos por Ele no princípio, mas a Bíblia fala que o que havia no mundo era trevas, havia uma treva profunda, né? E a Bíblia até fala que o Senhor começa a organizar e a colocar tudo em ordem. E então fui pesquisar e averiguar que seria do planeta Terra se não existisse luz. Que seria do planeta Terra se não houvesse o Sol, né, que é o astro principal do nosso sistema solar? Você sabia que se não existisse o Sol, até a órbita da Terra seria diferente do que é? Você imagina que a Terra seria aí um planeta todo desgovernado, que não é o como nós conhecemos e o que nós sabemos hoje? E assim seria também a vida do ser humano, melhor, assim é a vida do ser humano se ele não tem a presença de Deus. É uma vida desgovernada, é uma vida que não tem um sentido, que não tem um propósito e que não tem um objetivo. Se não houvesse sol, seria impossível que houvesse vida na Terra. Seria impossível que houvesse seres vivos pairando hoje como nós vemos no planeta Terra, é dizer que não haveria vida. Eu estava olhando e o sol é muito importante para as plantas. Você sabe que a planta faz um processo chamado fotossíntese. Sabe você o que é a fotossíntese? Que é, irmã Ingrid? Falou que sabe. É o processo onde ela produz a energia necessária para a sua sobrevivência. É onde ela elimina aqueles sais que não fazem bem para ela do solo, para que ela possa sobreviver. Mas para que ela possa fazer perfeitamente o processo da fotossíntese, ela necessita do sol, necessita do calor do sol, necessita da luz do sol. É dizer, irmãos, que se não houvesse a presença de Deus, é dizer que se o Senhor não fosse, é dizer que se o Senhor não existisse, nada existiria, porque tudo e todas as coisas começam a partir dele. Todas as coisas existem e subsistem porque tudo é fruto e obra da sua criação. É dizer, aleluia, que se não houvesse a presença de Deus em nós, se não existisse a presença de Deus, não haveria vida. Se não houvesse a presença de Deus, e ainda que existíssemos, não teríamos o alimento necessário, não teríamos a energia necessária. E podemos ver através da palavra do Senhor que sempre que alguém se afastou da presença de Deus, que sempre que alguém foi para longe de Deus, as coisas não acabaram bem, as coisas não terminaram bem. E por isso é importante para nós, como igreja do Senhor, poder entender que temos que depender de Deus e que precisamos, não por acaso, senão que precisamos, é uma necessidade estar na presença desse Deus maravilhoso, buscar a sua face, buscar os átrios do Senhor. Se hoje estamos aqui, não é por brincadeira. Se
se estamos aqui hoje, não é por uma coisa como desnecessária, não, simplesmente por estar. Estamos aqui porque sabemos que isso também faz parte da nossa sobrevivência. Isso também é parte, aleluia, do sentido da palavra ser cristãos ou depender de Deus. Estamos aqui para buscar a sua presença. Estamos aqui para buscar a sua face. Não viemos aqui para olhar para um irmão ou olhar para outro. Não viemos aqui pelo acaso, não. Viemos para nos encher desse Deus maravilhoso. Viemos para nos encher da presença desse Senhor que tanto amamos. Aleluia. E isso não é um favor que fazemos para Ele. Às vezes até saímos da casa pensando: vou fazer um favor para o pastor de ir ao culto. Vou fazer um favor para o pastor para que ele sinta que o apoiamos, para que ele sinta que uma coisa ou que outra. Não. Quando você vem a esse lugar, você não está fazendo um favor a ninguém, senão a você mesmo. Você não está ajudando o pastor. Óbvio que sim, né? Mas me está entendendo no sentido do qual estou falando. Não está ajudando a que veja que uma aparência bonita, não. Você está ajudando a si mesmo, porque nesse lugar, aqui nesse lugar, está a presença do Senhor. É o lugar o qual nós devemos desejar estar. É sempre onde está a presença desse Deus maravilhoso. E se aqui nesse lugar, se aqui nesse local está a presença de Deus, oh irmão amado, então você está no melhor lugar. Então você veio ao lugar certo. Você poderia hoje estar em muitos lugares. Você poderia hoje estar fazendo muitas coisas, mas tenha certeza que no exato momento quando você disse: vou me arrumar para ir ao culto, vou me arrumar para ir lá ao templo a glorificar e adorar ao Senhor, essa foi a melhor decisão que você poderia ter tomado no dia de hoje, porque você não chegou e não veio aqui em vão. Sabe por quê? Porque aqui está, e eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. E onde está a presença de Deus, coisas maravilhosas, coisas grandiosas, coisas poderosas acontecem. Aleluia. Você pode até não perceber, você pode até não entender, pode até não estar sentindo nada, mas se você por um segundo se quer deixar o Espírito de Deus trabalhar em você, se você deixar que a presença do Senhor faça o que ela sabe fazer, você será testemunha. Você verá um milagre acontecer nesse lugar. Você verá um milagre acontecendo nesse momento. Aleluia. Para que aconteça algo maravilhoso, não depende muito de quem está aqui, não depende muito de quem está tocando, depende da intenção com a qual você chegou, depende do desejo que você tem de verdade sentir a presença de Deus. Eu tenho certeza, irmão, que aleluia, eu escutava muito aquele ditado que só damos valor quando perdemos. Eu tenho certeza que tem muitos que um dia experimentaram disso que eu e você hoje podemos experimentar, mas que por alguma razão eles abandonaram, como diz o versículo: porque meu povo cometeu 2 males, me abandonaram. Eu tenho certeza que no tempos de hoje também há muitas pessoas que têm abandonado a presença de Deus. E talvez em algum instante, em algum momento do seu dia a dia, quando ela deita a cabeça sobre o travesseiro para dormir, para descansar, eu tenho certeza que a ela vem aquele pensamento: era tão bom, era tão prazeroso quando me reunia com meus irmãos, quando eu sentia que Deus estava comigo, quando eu sentia o Espírito e a presença de Deus tão perto e tão junto de mim. Mas agora o que sinto é um vazio profundo. Agora o que sinto é uma solidão profunda, porque não há outra coisa que possa completar o ser humano e que possa encher o ser humano por completo, senão a presença de Deus, senão o Espírito de Deus. Eu tenho certeza que todo aquele que foge do Senhor, todo aquele que está longe de Deus, ele sente um vazio que não consegue explicar. Ele sente falta de algo que talvez ele não entenda o que é, mas essa é a falta da presença do Senhor.
Eu tenho certeza que quando Samuel ungiu Saul como novo rei de Israel, ainda que Deus ficou meio contrariado, mas o Senhor estava junto de Saul, porque era o povo dele e ele amava o seu povo. Mas fala a Bíblia que quando Saul desobedeceu a ordem, desobedeceu a voz de Deus, a presença de Deus se afastou dele. E você começa a ler e a enxergar a Saul. Se você olha antes, aquele homem cheio de vigor, aquele homem cheio de força, aquele homem onde parecia que nada o abalasse, que nada colocasse ele para baixo. Agora você enxerga um homem que não tem paz, um homem que não tem felicidade, um homem que não tem alegria, um homem que não sabe mais como fazer as coisas, que é atormentado o tempo inteiro. Então será que vale a pena viver longe da presença de Deus? Será que vale a pena viver sem Deus? Não vale a pena, porque sem Ele a única coisa que temos é tristeza, a única coisa que temos é solidão. Oh, irmão amado, eu tenho certeza que você, como eu, o que sente, o que tem no seu coração, o que tem na sua alma, por saber que pertence a Ele, por saber que tenha esse Deus no seu coração e na sua vida, é uma imensa alegria, é um imenso prazer. Tenho certeza que você se sente privilegiado, porque o Senhor, aleluia, escolheu você, porque o Senhor chamou você, e até o dia de hoje Ele não nos tem deixado desamparados. Que tristeza é viver sem o Senhor. Que tristeza é fazer as coisas sem o direcionamento e sem o querer de Deus. Porque nada sem Ele dá certo, nada sem o Senhor dá certo. Até algumas coisas parecem que caminham bem, parecem que vai bem, mas nós sabemos muito bem qual é o fim de todas elas. Sabemos muito bem até onde elas nos vão levar. Oh, irmão, deveríamos valorizar mais a presença de Deus. Deveríamos buscá-lo mais. Deveríamos ir até os teus átrios mais vezes. Porque o tempo passa, as gerações passam, e cada vez menos há pessoas preocupadas em buscar a face dele. Há pessoas com aquele desejo, com aquela paixão e com aquela chama que arde e que queima nos seus corações de buscá-lo, e de verdade adorá-lo, e de verdade estar com ele, de verdade demonstrar que o ama, que o adora, e que ele é o mais importante. Aleluia. Porque com certeza ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Deveria ser assim. Oh, Israel, o meu povo cometeu 2 males: me abandonaram. Oh, irmão, que o Senhor não nos permita abandoná-lo. Que você de dia, todos os dias da sua vida, possa pedir forças para Ele, para que não o abandone. O mais triste que pode acontecer com o ser humano é que ele fuja, é que ele saia da presença desse Deus maravilhoso. Tem um salmo na Bíblia, um salmo muito famoso, o salmo de número 42. Mas um salmo muito profundo. E se você para meditar, e para analisar aquelas palavras escritas naquele salmo, que coisa, irmão, tão tremenda, e que coisa tão forte. Aleluia. E começam escrevendo: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus. Oh, irmão, suspira a minha alma. Aleluia. Você já viu o bebê recém-nascido? Quando ele tem fome, e a mãe conhece o choro do bebê. A mãe sabe que aquele choro é porque ele precisa ser amamentado. Assim é a alma daquele que anela pela presença do Senhor. Assim é a alma daquele que anela por esse Deus maravilhoso. Mas o escritor coloca de outra maneira e diz: como a corça suspira pela corrente das águas, por
porque a corça sabe que a água é fundamental para sua sobrevivência. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? E é interessante pensar e poder analisar quem foi que escreveu aquele salmo. A Bíblia fala que os que escreveram foram os filhos de Corá. E você vai lembrar da história daquele homem que se rebelou, não contra Moisés nem contra Arão, mas se rebelou contra Deus, e o Senhor o castigou. Oh, irmão amado, e aqui vemos os filhos de Corá. E sabe que os filhos de Corá, eles eram levitas, eles eram aqueles que estavam no templo, adornando o templo, eram aqueles que estavam dentro do templo, adorando, louvando, glorificando o nome do Senhor. Mas agora vemos, aleluia, um povo que não pode, pelo que olhamos e pelo que lemos, um povo que já não consegue sentir a presença de Deus, um povo que já não consegue mais chegar perto da presença de Deus. Por isso ele começa a falar: a minha alma tem sede, a minha alma suspira por ti, como as corças suspiram pelas correntes das águas. E o povo passava por eles e zombavam deles, dizendo: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Imagina, irmão, hoje, se você não pudesse mais sentir a presença desse Deus maravilhoso. Imagina se hoje você, mesmo que se esforçasse, mesmo que anelasse com todas as suas forças, mesmo que anelasse de todo o seu coração, mas fosse impossível para você poder sentir. Oh, aleluia, aleluia. Oh, irmão amado, sempre que estamos aqui nesse lugar, é que começo a sentir a presença de Deus. É como se tudo deixasse de existir, como se não houvesse mais nada, como se estivesse só eu e o meu Pai, só eu e o meu Senhor Todo-Poderoso. E é algo inexplicável. Eu me lembro que quando fui selado com o Espírito Santo, os irmãos me perguntavam: mas que sentiu? Que sentiu você? Que se sente receber? Que se sente ser selado com o Espírito Santo? E eu falava: é que não alcanço, não há palavras para explicar o que eu senti naquele momento. É porque não há nada mais precioso, é porque não há nada mais formoso do que estar na presença, do que sentir a presença desse Deus maravilhoso. Deveríamos valorizar mais. Deveríamos valorizar mais a presença de Deus. Deveríamos chegar a esse lugar com toda, irmão, com toda vontade, com toda reverência, com todo o desejo de glorificar a Ele, ou de dar graças a Ele, e de verdade ter aquele pensamento: eu não vim para outra coisa, eu não vim com outro propósito, eu não vim com outro intuito, senão buscar-te, Senhor. Senão buscar-te, Senhor. Aleluia, aleluia. Davi foi dos que entenderam o valor da presença de Deus. Foi dos que entenderam o quão especial é você poder estar na presença de Deus, você poder estar junto de Deus, você poder caminhar com Deus, você poder viver com Ele o tempo inteiro. E por isso Davi escreve aquele salmo de número 27 dizendo: oh Senhor, eu não preciso de mais nada, eu não quero pedir outra coisa senão que eu possa estar em tua presença, senão que eu possa estar em teus átrios todos os dias da minha vida, e de lá não sair nunca mais. Oh, irmão amado, eu sei que às vezes nós acabamos indo para um lado, acabamos indo para o outro, acabamos nos ocupando com uma coisa ou com outra, mas pelo amor de Deus, não deixe perder jamais esse fervor que há no seu coração. Não deixe que se apague jamais essa chama que está acesa em sua alma. Aleluia.
Não perca isso jamais. Não perca esse primeiro amor. Não perca, porque o pior que pode acontecer com o ser humano é a ausência de Deus, é se ausentar dele. A ausência de Deus nos faz órfãos. Nos tornamos órfãos se não temos ao Senhor. Andamos como se não tivéssemos pai. Andamos como se não tivéssemos o conselheiro, como se não tivéssemos alguém que nos pode ajudar, que nos pode guiar, que no momento de acolher nos acolhe, que no momento de abraçar nos abraça, porque não é esse o papel do pai, cuidar do filho. Mas então a ausência de Deus, nos tornamos órfãos e não temos o cuidado. Se há ausência de Deus, passamos a viver em trevas, porque quem é a nossa luz senão Ele? Ele é a nossa luz, aleluia. Ele é aquele que ilumina a nossa vida, Ele é aquele que ilumina o nosso caminho. Se não fosse o Senhor, oh irmão, viveríamos em profundas trevas, viveríamos em uma treva profunda, aleluia. O que aconteceria com o povo quando esteve 40 anos no deserto? O que aconteceria se não fosse a presença de Deus com eles? Como teria sido a história? Provavelmente teria sido outra. Provavelmente o final teria sido outro. O povo talvez jamais tivesse alcançado aquela promessa da terra prometida. O povo talvez tivesse morrido no começo, tivesse morrido antes de alcançar o seu objetivo. Mas diz a palavra que o Senhor ia com eles. Diz a Bíblia que de dia Ele era a coluna de nuvem que ia com eles, e que de noite era a coluna de fogo que também acompanhava eles. E sabe, irmão, você tem caminhado por aí, mas não tem caminhado sozinho. Tenho certeza que a presença de Deus tem caminhado junto de você. A presença de Deus tem estado com você, porque se não fosse assim, já nós estaríamos perdidos. Se não fosse assim, já nós teríamos desistido, porque humanamente falando somos muito frágeis, humanamente falando somos muito fracos. Quem de nós é forte o suficiente para sobreviver a tanta luta, a tanta guerra, a tanta coisa ruim que temos que enfrentar? Oh, tudo isso tem acontecido e eu tenho sobrevivido até o dia de hoje, porque Ele tem sido o meu sustento, Ele tem sido a minha ajuda, Ele tem sido a minha proteção, Ele tem sido o meu lugar de segurança, o meu lugar, aleluia, aonde eu posso me refugiar e me sentir guardado por Ele. Aleluia, aleluia. Oh irmão amado, que coisa tão impressionante é para nós hoje olhar para o mundo lá fora, olhar para as pessoas lá fora, olhar a vida que eles têm, olhar o jeito em que eles vivem, a maneira como eles vivem, e não pensar quão bom foi o Senhor conosco. Porque olha só como vivem eles. Eles caminham rumo à destruição, caminham rumo à perdição. E às vezes nós não entendemos. Olhamos tanta coisa hoje em dia e até nos perguntamos: como pode o ser humano chegar a tal ponto? Como pode o ser humano ter essa atitude? Porque para nós até parece algo fora do normal. É porque nós não temos vivido o que eles vivem. É porque nós não temos experimentado o que eles sim experimentam. Porque o Senhor nos separou, porque a sua presença nos tem guardado de todas estas coisas. E aquilo que é comum para o mundo, aquilo que é comum para as pessoas do mundo, para nós é totalmente incomum. O que para eles é certo, nós sabemos que está incorreto, é que não temos que compartilhar, é que não temos que ter parte nas mesmas coisas. Mas por quê? Por que que temos essa mentalidade? Por que que temos esses ideais? Por que que temos esses princípios? Por quê? Não por outra coisa,
senão porque Ele nos tem moldado, senão porque Ele em sua presença nos tem direcionado, nos tem ajustado. A Bíblia fala em Gênesis: a terra era sem forma e vazia, mas havia algo acontecendo, e diz o versículo: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia em meio a um planeta deformado, a um planeta vazio, a um planeta tomado pela escuridão. O Espírito de Deus começou a pairar, o Espírito de Deus começou a se movimentar naquele exato momento. A partir daquele momento em que o Espírito de Deus repousa sobre a terra, então tudo começa a ser ajustado, então tudo começa a ser organizado. Um dia nós também fomos deformados, um dia também nós estivemos vazios, um dia também nós estivemos em trevas, mas o Espírito de Deus pairou sobre nós, o Espírito de Deus pairou sobre nossas vidas, e o que era deformado, aleluia, aquilo que era deformado passou a tomar forma, aquilo que estava vazio passou a estar completo, passou a estar cheio, e aquilo que era trevas, aleluia, podemos declarar hoje que se tornou em luz, aleluia. Até a sua palavra nos diz que somos luz do mundo, somos luz do mundo. Mas o nosso papel é como a lua. Não é que nós sejamos a luz em si, mas é que nós refletimos a luz que há dentro de nós, que é a luz de Deus, que é a luz da sua presença. Oh, irmão amado, dependemos completamente do Senhor, dependemos completamente dEle. Sem Ele, o que seria de nós? Sem Ele, o que aconteceria? Sem Ele, como seria a nossa vida? Com certeza seria o que seria do planeta Terra se não houvesse o sol. Seria impossível haver vida, seria impossível que houvesse vida se não fosse o Senhor. Seria impossível que eu e você tivéssemos a vida que temos hoje. Sem o Senhor seria impossível que pudéssemos sobreviver. Sem o Senhor seria impossível que pudéssemos ter o alimento que só Ele nos pode dar. Sem o Senhor seria impossível conquistar e alcançar todas as coisas que temos conquistado e todas as coisas que temos alcançado até o dia de hoje. Não se engane, às vezes nós temos um talento ou outro, temos algo e nós pensamos ser muito especiais, pensamos ser muito indispensáveis, mas nada disso. O que nos torna especial é Ele, aleluia. O que nos torna especial é a presença desse Deus maravilhoso. A verdade é que nós não somos nada, a verdade é que não somos nada, mas mesmo não sendo nada, Ele nos amou com profundo amor, nos amou de maneira incondicional, aleluia, dando tudo, completamente tudo por nós. E como é que temos retribuído a Ele? Como é que temos retribuído ao Senhor? Talvez da maneira que ainda não é a devida, talvez da maneira como não seja aquela necessária. O Senhor espera mais de nós, o Senhor espera muito mais de nós, aleluia. Irmão amado, mas para poder resistir, para poder ser aquilo que Ele quer que nós sejamos, é importante, de suma importância, que possamos viver em sua presença, que possamos habitar em sua presença. Oh, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé nesta noite.
Vamos nos colocar de pé nesse momento. Sabe, irmão, o mais triste que pode acontecer com o ser humano, como falava, é não sentir nunca mais a presença de Deus. É não sentir nunca mais esse refrigério, ou esse aliento, esse aconchego, essa força, esse amor que nos dá a presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. O mundo, ou as pessoas no mundo, quando elas têm problemas de todos os tipos, elas buscam os seus meios, buscam os médicos, os psicólogos, buscam muitos meios para poder ali que lhe ajudem. Mas nós temos o melhor meio existente. Nós temos aquele irmão que pode todas as coisas. Temos a presença desse Deus maravilhoso. E sabe que talvez hoje você tenha chegado aqui com alguma dificuldade, com algum problema, com algo que te está atormentando, algo que le está tirando o sono, que está tirando a sua paz. Saiba que hoje nesse lugar está a presença do único que te pode ajudar. Está a presença do único que pode tirar você daquele lugar que você talvez pense que não pode sair. Aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh Senhor, a minha alma anseia por Ti. A minha alma geme, Senhor. Geme anelando e desejando a Tua presença, Pai. Oh, eu sei, Senhor. Eu sei que não há nada melhor e não há nada igual que tê-lo em minha vida, que sentir, Senhor Jesus, que Tu estás junto a mim, que Tu estás, Senhor, do meu lado, Pai amado, aleluia. É que esta igreja, Senhor, também possa ter, Senhor Jesus, esse pensamento, que possa ter esta mentalidade, que me falte tudo, que me falte tudo, que me tirem tudo, mas que a Tua presença nunca me falte. Que a Tua presença, Senhor, nunca me abandone. Que a Tua presença, Senhor, não se afaste de mim jamais. Aleluia. Aleluia.